Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do São Paulo e também do esporte. Eu quero comentar com você neste vídeo sobre esta partida de ida, né, da Copa do Brasil entre a equipe do esporte e também a equipe do São Paulo. O jogo vai acontecer em Pernambuco, né? A volta vai ser no Morumbi depois. É um confronto bastante complicado, muito difícil para as duas equipes. Não é o confronto de uma equipe da Série A contra uma equipe da Série B, e aí tudo bem, enfim. O São Paulo é favorito porque é a equipe da Série A e tudo mais. Não, é o confronto de uma equipe da Série A contra talvez a melhor equipe da Série B. Né? Embora hoje não seja o líder, mas o Sport também é uma das equipes que menos jogou na Série B, tem apenas 4 jogos. Outras equipes têm 6 partidas, o Sport tem apenas 4 jogos. Né? Tá ali na posição intermediária, ali, mais ou menos ali no meio de tabela, mas tem condição, tem 2 vitórias e 2 empates nos 4 jogos que fez, tem condição de progredir muito, subir muito nesta Série B. E tem condição, inclusive, de subir, de voltar à Série A ao final de 2023. É um dos favoritos para conseguir o acesso à Série A ao final da temporada da Série B em 2023. Está jogando de forma muito interessante, é uma equipe hoje muito competitiva, é uma equipe hoje que tem certa intensidade em vários momentos da partida, uma intensidade chega a ser brutal em alguns momentos. É uma equipe que tem um projeto muito mais sólido de jogo do que a equipe do São Paulo. É um time que também tem um treinador há mais tempo no comando e que hoje tem ali o controle completo do elenco, enquanto o Dorival ainda está fazendo testagem em relação a alguns jogadores lá no Morumbi. Né? Então o São Paulo teve, na verdade, um adversário muito complicado, embora seja um adversário da Série B, né, o que pode enganar, enquanto o Sport também, evidentemente, teve no São Paulo ali um adversário complicado, mas qualquer um hoje seria um adversário difícil para o Leão da Ilha superar. Né? Quem é que vai vencer esse confronto aí? Quem é favorito para vencer esse confronto aí? Vamos lá. Este é o assunto desse vídeo. Antes disso, só pedir a sua autorização para falar que este vídeo tem patrocínio da XBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, tá? Para você que curte uma aposta esportiva, eu sempre falo isso. Para você que gosta de uma aposta esportiva, tá bom, gente? Porque apostar não é realmente para amador, né? Então tem que ter realmente muita objetividade ali para você fazer a sua fezinha. Contudo, se você curte uma aposta esportiva, né, por que não apostar por uma gigante? Então, neste caso, por que não ser a XBet, que é uma gigante que trata você como consumidor, tá? E de quebra vai dar uma força aqui pro meu canal. Não conhece? Usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar lá na XBet. Mas coloca lá o código promocional UANXJOSA, que é um código muito importante para você falar para eles por que você chegou lá na casa de aposta, tá? E aí eles vão continuar patrocinando o meu trabalho aqui e eu preciso muito aí do seu apoio, tá bom, gente? Então é isso, fechando parênteses e falando então do Sport e o São Paulo. Este jogo na ilha, na minha opinião, o Sport leva vantagem em relação ao tricolor do Morumbi. É isso mesmo. O Sport neste jogo, para mim, tem um leve favoritismo para ficar com a vitória em relação ao São Paulo. E acho que eu vou ficar muito surpreso se o tricolor conseguir uma vitória lá diante do Sport em Pernambuco. Vou ficar muito surpreso, porque, na minha opinião, né, o São Paulo evidentemente tem condição de vencer qualquer adversário em qualquer lugar, gente. A questão é o momento das duas equipes. Embora este São Paulo do Dorival dê sinais de que pode sim crescer bastante nessa temporada, este São Paulo ainda tem alguns momentos em que o seu jogo não é tão eficiente como pode ser ao final da temporada. Né? É evidentemente que isso aconteceria no início do trabalho do Dorival Júnior, está acontecendo, os sinais são muito positivos, a gente vê evolução pela frente, a gente começa a ver no São Paulo o técnico bancando alguns jogadores por mérito e não por esquisitice, né? A gente começa a ver, por exemplo, a presença do Neves atuando como titular, essa dupla aí com o Pablo Maia está cada vez mais crescendo, ficando relevante para a equipe do São Paulo, ajudando muito, inclusive, o próprio jogo do Rodrigo Nestor. Então eu acho, por exemplo, que o Dorival tem tido muito acerto aí na maneira como ele está lidando com o elenco, embora, na minha opinião, ele pode e deve também, né? Assim, não somente patrocinar a entrada da equipe de outros jogadores, assim como também acho que ele precisa relativizar o papel do Luciano, atuando mais ou menos como meia ali atrás do centroavante. Não estava funcionando com o Ceni, na minha opinião, não está funcionando também com o Dorival. Então qual é o problema de tirar o Luciano? Acho que pode improvisar um jogador ali, pode colocar um jogador ali. Na verdade o Luciano funciona ali como uma espécie de meia muito perto ali. O Ayrton Rato poderia ser esse jogador para trabalhar um pouco ali as costas do Calleri. Isso nunca foi experimentado ali pelo Dorival.
Poderia ser bastante interessante, né? Porque o Luciano, na verdade, assim, é um jogador que em muitos momentos ele até bate cabeça com o Calleri. É um jogador que não tem muito esse cacuete de jogar ali as costas do centroavante. É um jogador que, curiosamente, se estivesse um pouco mais ao lado, poderia até ter mais eficiência do que jogando ali nas costas do centroavante ali, num lugar que pode e deve ser ocupado por aquele jogador que vem um pouco mais de trás, né? Então eu acho que o Dorival precisa relativizar um pouquinho a importância que é dada hoje para um jogador como o Luciano, né? De qualquer maneira, como eu disse, a gente vê sinais importantes desse jogo do São Paulo acontecendo, embora o São Paulo tenha problemas, por exemplo, nas laterais, né? As laterais ainda são uma espécie de calcanhar de Aquiles dessa equipe do Tricolor. De um lado o Caio Paulista, que é um jogador esforçado e tal, às vezes consegue fazer algo bem interessante, às vezes bate o louco nele, ele, enfim, apronta, né? Não consegue, por exemplo, conversar direito com a bola tenta fugir dele, o debate não costuma ser dos melhores entre o Caio Alexandre e a bola, né? Do outro lado você tem o Rafinha, que já é um lateral veterano, que não vai buscar nunca profundidade, é um jogador que quando chegar ali passado o meio de campo, vai tentar trabalhar como meio campista, ao mesmo tempo, até mesmo em virtude da idade, é um jogador que poderia recompor melhor. Ele não consegue fazer essa recomposição com tanta qualidade porque não tem mais o porte físico de antes, e acho que também está faltando um certo timing dele para entender o momento de não avançar tanto, né, de voltar, né, já que a recomposição não é muito boa por velocidade, que seja boa por entendimento do que está acontecendo e também por timing. Acho que nisso ele está falhando também um pouco, né? De qualquer maneira, o São Paulo é uma equipe aí que pode perfeitamente surpreender porque tem jogadores muito, muito interessantes. Ao contrário do que muito se fala, o São Paulo tem de fato sim um elenco bom, com bons jogadores. E volto a repetir, essa dupla de volantes, Thiago Maia e Gabriel Neves, tá jogando muito bem e tá fertilizando muito o que pode acontecer um pouco mais à frente. Curiosamente, em virtude da qualidade do jogo desses dois jogadores, acho que até em virtude disso, né, o Luciano poderia ajudar muito o São Paulo se ele fosse um pouquinho mais pro banco de reservas, né? Se tivesse outro jogador ali se aproveitando um pouco mais desse trabalho criativo ali, dessa dupla de volantes do Tricolor do Morumbi. Então esse São Paulo vai jogar no Recife contra a equipe do Sport, que é uma equipe muito sólida, do Anderson Moreira, parabéns ao Anderson aí, sempre muito criticado nesse canal, né? Tem feito realmente um trabalho bem interessante no Sport, né? Bem interessante mesmo, mostrando sinais inclusive de amadurecimento como técnico de futebol, né? Isso é muito importante. Aqui eu nunca vou ficar criticando o técnico brasileiro de graça, sempre vou criticar quando eu achar que ele merece e também sempre vou elogiar o técnico quando achar que ele merece. Essa equipe do Sport é uma equipe que tem uma transição rápida para o campo de ataque, é uma equipe que tem nos dois jogadores de lado, tanto o Edinho quanto o Luciano Juba, jogadores que estão num bom momento. O Edinho, que não estava bem no Fortaleza, tem sido uma das almas aí do Sport para a equipe qualificar essa chegada ali à área do adversário, e tendo o Luciano Juba, para mim, um dos melhores jogadores hoje do futebol brasileiro, gente. Só isso, para resumir. Juba é um dos melhores jogadores atuando hoje no futebol brasileiro, é isso mesmo. Não é somente um bom atacante, que pode também trabalhar como se fosse lateral, não é somente um extremo que vai ao fundo, ou que trabalha como meia, quando ali no terço final ele se encontra. É um jogador que pode oferecer as duas coisas, é um jogador também que oferece a opção, qualifica muito a opção da bola parada, é um jogador que também qualifica muito a opção de arremate de fora da área, ou seja, um jogador especialíssimo, muito interessante para mim, na minha opinião, acima da média, com quem o São Paulo vai ter que se preocupar bastante. Então essa transição para o campo de ataque é muito forte e acho que o ponto principal com que o São Paulo vai ter que se preocupar é essa intensidade que o Leão costuma apresentar quando joga nos seus domínios. Então, para o Sport jogar diante da sua torcida, não tem essa parada não. Tem que ganhar de qualquer jeito e sempre busca construir essa vitória aí. Pecou um pouquinho ali na Copa do Brasil contra o Ceará, mas jogou para ganhar do Ceará. Foi questão de circunstância ali, coisas do futebol, porque jogou muito mais que o Ceará poderia perfeitamente ali ter feito ali, até muito mais do que o número de gols que precisava para eliminar o Ceará. Naquele jogo, o ataque do Sport não funcionou, mas mesmo esse ataque do Sport tem encontrado mais facilidade para fazer gols do que era, por exemplo, na temporada passada. Esse ataque do Sport tem encontrado muito mais facilidade para fazer gols do que era, por exemplo, no começo da temporada. Ainda tem dificuldades, ainda peca em vários momentos, mas a gente percebe sim, né, talvez precisasse de um centroavante ali mais móvel, mas nós percebemos que hoje a coisa funciona muito mais do que funcionava no passado. Então, nesse sentido, o Leão, para mim, tem um leve favoritismo para ficar
com um resultado positivo diante do Tricolor. E se não vencer, o Sport pode perfeitamente ficar com um empate nesse jogo aí. O Sport, portanto, é favorito para ficar com empate ou vitória. O Tricolor, para mim, se vencer lá no Recife, vai ser uma surpresa. Agora, no Morumbi, a coisa pode ser diferente. Contudo, essa análise sobre o confronto no Morumbi entre São Paulo e Sport vai acontecer em outro momento neste canal. Neste confronto, o Tricolor pode perfeitamente, gente. E seria uma maravilha para o São Paulo, para esse momento do São Paulo, para esse início de trabalho do Dorival, né? É conseguir essa vitória ali no Recife. Mas, na minha opinião, para este jogo, o Sport é levemente favorito para ficar com o triunfo diante do Tricolor do Morumbi. Tá bom, meus amigos? É isso.